Parou para pensar que muitas das suas decisões, dos seus gostos, até mesmo da sua personalidade, foram de alguma forma moldados por pessoas que você talvez nem conheça? Pois é, hoje a gente vai mergulhar de cabeça na psicologia social, a ciência que explica direitinho como a nossa realidade é, no fundo, uma grande construção coletiva. Então, vamos começar com uma pergunta que vai direto ao ponto, uma pergunta fundamental mesmo. O que te faz ser você? São as suas ideias? A sua família? Ou será que a sua identidade é, na verdade, um grande reflexo dos grupos dos quais você faz parte? É exatamente isso que a gente vai investigar. Bom, a resposta para essa pergunta toda começa com uma verdade bem simples, na real. Nós somos, por natureza, seres sociais. Pensa bem, desde o nosso primeiro dia de vida, a nossa sobrevivência, o nosso desenvolvimento, tudo depende dos outros. Essa interdependência, ela é a base de tudo. E aqui, olha, tá a definição que muda o jogo. Psicologia social não é só sobre o que a gente faz quando tá em grupo, não. O lance é que a simples expectativa de interagir com alguém, só a possibilidade, já altera o nosso comportamento. Para pensar um pouquinho. Quantas vezes a gente já não trocou de roupa ou ficou ensaiando uma conversa na cabeça, só imaginando o que os outros iam pensar? Pois é, A língua que a gente fala, a comida que a gente gosta, até as piadas que achamos engraçadas, se for parar pra pensar, nada disso foi uma escolha 100% nossa lá no começo. Tudo isso foi passado pra gente, né? Pela nossa família, pela nossa cultura, pela sociedade. Essa é a tal da força invisível da influência social definindo o que a gente acaba considerando normal. Ok, mas como é que a gente começou a estudar isso tudo de um jeito científico? A história é bem legal. Ela começa com uma descoberta que parece simples, mas que foi, nossa, absolutamente revolucionária. Foi ela que deu o pontapé inicial para a psicologia social experimental. Então, esse aqui é o Norman Triplett. Lá em 1898, ele reparou numa coisa muito curiosa em corridas de ciclismo. Ele viu que os atletas pareciam ter um desempenho melhor, sabe, quando estavam competindo lado a lado em vez de correrem sozinhos contra o relógio. Isso deixou ele com uma pulga atrás da orelha. Ué, será que a simples presença de outra pessoa pode nos tornar melhores? E a resposta que ele encontrou acabou criando esse conceito aqui, ó, a facilitação social. A ideia é basicamente a seguinte: quando a gente está fazendo uma tarefa simples, uma coisa que a gente já sabe fazer bem, a presença de outras pessoas, seja uma plateia ou competidores, parece que dá um empurrãozinho e nos faz render mais. e olha só que legal. Esse foi o primeiríssimo experimento de psicologia social da história, e ele é genial de tão simples. O que o Triplett fez? Deu a umas crianças uma tarefa bem fácil: enrolar uma linha de pesca o mais rápido que conseguissem. Primeiro, elas fizeram isso sozinhas. Depois, ele as colocou para fazer a mesma coisa em duplas, competindo umas com as outras. O resultado, nossa, foi inegável. A competição as tornava visivelmente mais rápidas. Bom, a partir desse experimento do triplet, o campo começou a crescer, a se expandir. Só que, claro, não sem um bom debate, né? Vários pensadores começaram a surgir, cada um com uma ideia diferente sobre qual deveria ser o verdadeiro foco dessa nova ciência. E aí, em 1908, aconteceu uma coisa muito interessante. A psicologia social meio que nasceu de uma briga de ideias. Foram publicados dois livros com o mesmíssimo título, só que com visões totalmente opostas. De um lado, o psicólogo William McDougall, que dizia que tudo se resumia aos instintos do indivíduo. Do outro, o sociólogo Edward Ross, que defendia que só podíamos entender alguém olhando para o grupo. Ficou aquela questão no ar, né? O que importa mais, o indivíduo ou o coletivo? E no meio desse debate todo, apareceu o Wilhelm Wundt, com uma outra perspectiva. Ele deu um alerta importante. Gente, não dá para enfiar toda a experiência humana dentro de um laboratório. Para entender coisas muito mais complexas, como cultura, língua, mitos, precisaríamos de uma psicologia dos povos, uma análise mais histórica, mais cultural. Mas a figura que chegou para meio que arrumar a casa, unificar essas ideias e dar a cara que a psicologia social moderna tem hoje foi esse cara aqui, Kurt Lewin. Ele simplesmente mudou o jogo, mudou completamente o jeito que a gente pensa sobre as forças que atuam sobre nós. A grande sacada do Lewin foi a chamada teoria de campo. Ele propôs que o nosso comportamento não é definido só por fatores internos, tipo nossos desejos, nem só por fatores externos, como a pressão social. O segredo está na interação entre os dois. Pensa assim, ó. É como se a gente vivesse num campo de forças invisível, onde nossos impulsos pessoais e as expectativas sociais estão o tempo todo se chocando. E o nosso comportamento? Bom, ele é o resultado dessa batalha. E essa teoria fica muito clara com exemplos do dia a dia. Vamos pensar no objetivo de passar no vestibular. Existem forças que te empurram para frente,
né? O sonho de cursar a faculdade dos sonhos, o apoio da família, mas ao mesmo tempo existem as forças que te seguram, que te puxam para trás. A procrastinação, o estresse, as distrações. O resultado final vai depender do equilíbrio entre essas forças. E o mesmo vale para ter uma vida mais saudável. Ok, agora que a gente já entendeu a base da teoria, vamos ver na prática o poder que é um poder imenso que os grupos exercem sobre a gente, olhando para alguns experimentos que se tornaram clássicos. Esse aqui é o Muzaffer Sherif, e ele era simplesmente obcecado por uma pergunta fascinante. Como é que as normas sociais surgem do mais absoluto nada? Numa situação totalmente ambígua, sem resposta certa, como é que um grupo de pessoas consegue chegar a um acordo? A solução que o Sheriff encontrou foi genial. Ele colocou pessoas numa sala totalmente escura para observar um pontinho de luz, que por causa de uma ilusão de ótica, parecia se mover. Sozinhas, as estimativas de cada uma variavam uma enormidade. Mas quando colocadas em grupo, algo incrível aconteceu. As opiniões começaram a convergir, a se juntar, até virar um consenso, uma norma do grupo. E o mais chocante, mesmo depois, quando voltavam a ficar sozinhas, as pessoas mantinham a norma do grupo. Elas tinham internalizado a realidade coletiva. Certo, mas a gente sabe que na vida real a coisa é mais complexa, né? E quando os valores da sua família batem de frente com os do seu novo círculo de amigos, tipo na faculdade, qual grupo acaba vencendo? Foi exatamente isso que o psicólogo Theodore Newcomb decidiu investigar. O Newcomb estudou alunas que vinham de famílias bem conservadoras numa faculdade que era extremamente liberal, a Bennington College. E ele descobriu que, com o passar do tempo, a maioria delas abandonava as visões da família e adotava as atitudes liberais da faculdade. Por quê? Por causa do tal do grupo de referência. Elas passaram a se identificar mais com a comunidade da faculdade, que se tornou um novo parâmetro para suas atitudes. Beleza, a gente já viu como os grupos nos moldam por fora. Mas o que acontece dentro da nossa cabeça para que isso tudo seja possível? Agora a gente vai mergulhar de vez nos mecanismos psicológicos que explicam por que somos tão influenciados pelos outros. Para começar, vamos falar da famosa dissonância cognitiva do Leon Festinger. Sabe aquele sentimento incômodo? Aquela tensão interna que dá na gente quando fazemos alguma coisa que vai totalmente contra as nossas crenças ou valores? Então, é isso. A nossa mente simplesmente detesta essa inconsistência. Pensa no dilema clássico. Uma pessoa se considera saudável, mas não resiste a um fast food. A mente entra em conflito. Para resolver essa tensão, ou se muda o comportamento, ou se muda a crença. Tipo, nem é tão ruim assim. Ou, o que é muito comum, se arranja uma boa desculpa. Tô sem tempo para cozinhar. No fim das contas, a nossa mente vai fazer de tudo para manter a coerência interna. Em seguida, a gente tem a teoria da identidade social, do Henry Tadfel. Ela diz que uma parte enorme da nossa identidade não é individual, mas sim coletiva. Ser de um país, torcer para um time, ter uma profissão, tudo isso define quem a gente é. E a consequência disso? A gente tem uma tendência natural, quase automática, de favorecer o nosso grupo e, muitas vezes, desvalorizar os outros. E tudo isso se encaixa debaixo de um grande guarda-chuva chamado cognição social, que, trocando em miúdos, é o estudo de como a gente processa as informações sobre o mundo ao nosso redor. O ponto principal aqui é o seguinte: não somos observadores passivos. O jeito que a gente vê os outros afeta como eles agem e o jeito que eles nos veem afeta como nós agimos. É uma via de mão dupla, uma dança constante de percepções. E com isso a gente volta lá para a pergunta do começo, só que agora com uma visão eu acho completamente diferente. Depois de entender como a simples presença de outra pessoa, como normas invisíveis e como os grupos que escolhemos nos moldam de maneiras tão profundas, a pergunta inicial ganha ainda mais força. Quanto do nosso eu é realmente só nosso? A resposta talvez seja bem menos do que a gente gosta de imaginar.